Gente, primeiramente, de estarmos juntos, mais um culto, onde a gente vai estudar um pouco mais a palavra, aprender mais do Senhor. Quantos aqui querem aprender mais do Senhor? Amém? Fechar nossos olhos. Ora aqui, você ora aí também. Pai, queremos te agradecer por esse momento, Jesus. Agradecer porque eu não tenho um lugar melhor para estar nessa noite do que na sua presença e todos os dias, Pai. Na nossa casa, no nosso trabalho, aonde a gente está com o Senhor, Pai. Queremos aqui, Pai, entregar toda a nossa dificuldade, Senhor, deixar para trás. O Senhor perdoa as nossas falhas, pois somos falhos, Pai, quando escolhemos o que está dentro de nós, Pai, não o que está dentro do Senhor para nós. Queremos, Pai, mergulhar mais no Senhor, Pai, ter mais intimidade com o Senhor. Nós cremos que através da sua palavra, Pai, nós conseguimos, Pai, ter momentos mais íntimos com o Senhor, Pai. Que a gente possa ter esse momento que a gente tem aqui também, Pai, na nossa casa, face a face, no nosso quarto com o Senhor, com intimidade, para a gente experimentar mais do Senhor, Pai, e assim transbordar, Senhor. Para onde a gente pisar, Pai, a gente fazer a diferença, Pai, ser espelho para outras pessoas, que as pessoas possam ver o Senhor em nós, Deus. Nós te amamos, te adoramos, te exaltamos nesse lugar, queremos sair daqui diferentes, Pai. Obrigado, Jesus. Nós te amamos, Deus. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm, águas que curam, que onde o rio passar, tudo vai transformar, mas leva a vida, Deus, e esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Senhor, tu és o rio, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que curam, que limpam, por onde o rio passar, tudo vai transformar. Pois é, vai. Esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio.
sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber, quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha, todos os dias. Desde quando me levanto até eu me deitar, cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Todo o fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em um fogo na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Vivo na bondade de Deus. Se és fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Todo o fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. Ser fiel, és fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Todo o fôlego que tem, cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel, és fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Todo o fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus.
Aleluia, aplauda ele, irmão. Te adoramos, Deus. A palavra está com o pastor Igor. Amém, irmãos? O Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Como é bom nós estarmos aqui mais um dia aprendendo do Senhor, nos alimentando. Que o Senhor seja louvado. Abra sua Bíblia, se você trouxe, em Romanos 1. Hoje nós vamos trabalhar o 28, 29, 30 e 31. Vamos falar do 28 ao 31 da carta aos Romanos 1, do 28 ao 31. Quem já está aqui participando conosco aí desde o começo, sabe do que a gente está falando. Sempre, irmãos, eu dou uma repassadinha no contexto anterior, porque o nosso estudo meio que sistemático, então nós precisamos do contexto para entendermos o próximo texto que nós vamos entender, porque está correlacionado diretamente um ao outro, contexto com o texto posterior. Então nós temos que sempre estar dando uma repassadinha para nós conseguirmos se encaixar no ambiente. É como se nós estivéssemos preparando o terreno, né? Para assim a gente darmos continuidade. E nós bem sabemos desde o começo que a intenção de Paulo era bem clara em chegar à Espanha, ao norte da Itália, para evangelizar aqueles irmãos qual tinham bem pouco, quase nada contato com a palavra de Deus, com o evangelho transformador. Muitas coisas que nós vimos semana passada e nós vamos ver agora, aquele lugar estava totalmente tomado por essas ações, por falta, claro, das pessoas conhecer verdadeiramente o Evangelho de Deus, que lá atrás Paulo já especifica como o poder de Deus para a salvação de todos os que crêem. Então a intenção de Paulo era bem clara, e a Itália, em Roma, passaram um tempo com aqueles irmãos, e de Roma ele chegar à Espanha. O projeto dele era chegar à Espanha. Ele já sabia que Roma já tinha as igrejas, essa carta aqui é para os irmãos de Roma, ele já conhecia alguns irmãos, não muitos, mas já conhecia. Mas Paulo usou de uma forma, de um contexto literal daquela época, estava acontecendo naquela época, tanto em Roma, capital do Império Romano, como na Espanha. Ele já tinha se deparado com essa situação ali por onde ele tinha evangelizado, aqui já era a terceira viagem missionária de Paulo. Então ele tentou ser o mais claro possível, a sua linguagem mais clara possível, para aquele povo ali de Roma entendesse do que Paulo estava falando. E com certeza, posteriormente, isso aqui ia chegar na Espanha de alguma maneira. Estas informações, estas especificações, essas normativas, elas iam chegar ao povo da Espanha de qualquer maneira. Então, nós vemos Paulo fazendo um paralelo bem interessante entre o Evangelho, o poder de Deus, e a ira de Deus. A ira de Deus sobre a desobediência do homem.
sobre a iniquidade e a injustiça, sobre o homem querer usar do seu conhecimento sem fundamento em Deus. E depois nós chegamos ao 24, e nós vimos do 24 ao 27, nós vimos a punição de Deus para com o homem que não reconheceu a glória de Deus, igual está lá no 21, portanto, tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Ou seja, todo homem tinha conhecimento de Deus, da soberania de Deus. E Paulo deixa bem claro, do eterno poder de Deus e da sua divindade manifesto claramente para os homens, desde a criação de todas as coisas. Desde a criação de Adão e Eva, o homem já tinha sido impactado pelo sentimento de que há um Criador por trás da criação. Por tudo aquilo que foi criado. Por todas as coisas que acontecem, tanto má como boas, tudo aquilo remete uma mensagem que há alguém soberano por trás disso. Por isso que Paulo usa de uma forma jurídica no final, ele vai falar, é inexcusável, ele usa o termo inexcusável, que não é inesculpável. Inesculpável é uma coisa, inexcusável é outra. Inexcusável é uma aplicação jurídica para não haver apologia. Não vai haver desculpa diante de Deus quando os homens chegarem lá e falar, Senhor, mas eu não sabia não. Não, você sabia. Porque desde quando você nasceu, você já foi impactado dentro do seu ser, que há um Criador e você era uma criação, e foi manifesto o Evangelho através de Jesus Cristo, o Espírito Santo e a natureza. Por mais que a matéria não comunique Deus, a matéria não é Deus, é a expressão de quem criou a matéria, o homem pode ver através do mundo, da matéria, que há alguém soberano por trás disso, que existe, que a matéria do nada não gera nada, do nada não nasce nada. E que essas teorias humanas não têm sustento para as coisas que acontecem no mundo. Tanto a sustentabilidade como essa instabilidade, seja ela climática ou humana. Essas teorias, elas não sustentam que não há alguém soberano por trás dessas coisas. Então, aí Paulo fala de um poder que veio para livrar o homem das suas próprias concupiscências, porque ele diz no 24, pelo que também Deus os entregou à concupiscência dos seus corações. Ou seja, o coração do homem, por conta da queda de Adão, está cheio de concupiscências malignas. Eu falei, torno a repetir, a criança que nasceu lá na Santa Casa agora, ela já nasce cheia de concupiscências no seu coração. Herança de Adão. Por isso que a figura de Jesus é uma figura muito literal para que o homem morra e nasça uma nova criatura. A criança, você pode pegar a criança que for, ela já nasce com sentimento mau. Eu e você já nascemos com sentimento mau. Dei até um exemplo aquele dia. Que nós, como pai, não gastamos tempo ensinando nossos filhos a defender o que é dele, porque ele já nasce com esse instinto. Nós temos dificuldade em ensinar ele a repartir. Ser humano nenhum nasce com sentimento de repartir. Nasce com sentimento de proteger, de individualismo, de não repartir. Isso o ser humano nasce. Já viu as crianças? Primeira palavra que eu acho que a criança fala é meu, né? Ela já fala, é meu, 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 meu. Você tem que ensinar ela a repartir. Mas a defender você não precisa. Por quê? Porque isso já é uma natureza humana. O nosso coração está tomado, irmãos, de intenções malignas. Malignas. Porque se não fosse assim, nós temos uma teoria humana hoje, uma ideologia, de que o homem não é dessa forma. Que o homem é bom, que o homem precisa olhar para dentro de si próprio, que dentro dele tem uma luz que ilumina ele e as outras pessoas, e isso é mentira. Isso biblicamente é mentira. O homem é má. Essa matéria é caída. Aí Paulo nos ensina que somente o poder de Deus através do Evangelho pode matar essas concupiscências, os desejos dos nossos corações.
Porque elas estão aqui. Elas estão dentro do nosso coração. E Paulo nos ensina que, por o homem insistir tanto nos desejos da concupiscência, concupiscência em si próprio não é algo mal. Concupiscência é um desejo ardente. Aí você pode ter um desejo ardente de fazer o mal, como um desejo ardente de fazer o bem. Mas todas as vezes que a palavra concupiscência ela é aplicada no Novo Testamento, nós vemos ela para o lado mal. Concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, em se entregaram às suas concupiscências, tudo ligado a carnalidade má, caída. Então Paulo falou assim, ó, por vocês ter rejeitado a soberania de Deus, não ter dado a devida glória ao Criador, ter trocado Ele, que é incorruptível, por deuses corruptíveis, até aves, animais, vocês o glorificaram como Deus, não me deram a devida honra. Vocês não olharam para a natureza e conseguiram ver que tem alguém soberano por trás disso. Lá no seu íntimo do seu sentimento, você negou a minha soberania. E por isso, eu os entreguei, no 24, às concupiscências de seus corações. Deus entregou. Às vezes nós vemos pessoas que elas não conseguem mais romper e falam assim, é Satanás. Não é Satanás. É Deus que entregou o desejo do coração dela. Até nisso Deus é maravilhoso, cara. Até nisso Deus é glorioso. Você não quer? Se Deus fosse ruim, vai falar assim, você quer, mas eu não vou deixar. Você quer, mas eu não vou deixar você se entregar ao mundo. Eu quero para você. Não. Ele, desde a criação perfeita de Adão e Eva, que não tinha contaminação alguma, nem biológica, nem sentimental, eles não tinham contaminação nenhuma. Foram tirados do pó da terra, a terra ainda não era maligna, ela se tornou maligna, e foi soprado nela o sopro de vida do próprio Deus, e foi feito imagem e semelhança de Deus. Nem para esse ser, Deus falou assim, eu vou hipnotizar vocês, e vocês não vão fazer o que está no coração de vocês. Ele não falou. Ele só falou assim, não faça. Se vocês fazerem, certamente vai morrer. Mas se vocês quiserem fazer, eu vou estar olhando, eu posso mandar uma legião de anjos vir aí aqui, acabar com a serpente, acabar com você, exterminar vocês. Eu posso hipnotizar vocês, ficam parados, mas eu não vou fazer. Eu não vou fazer, porque eu sou tão justo, eu sou que eu não vou contra o desejo do coração de vocês. Querem? Eu estou avisando. Não coma. Se comer, certamente morrerá. Ele ficou proibindo? Ele colocou um anjo lá proibindo? Não, deixou à vontade. Então, irmãos, Deus não vai ficar proibindo nós de fazer os desejos malignos do nosso coração de jeito nenhum. Nós vamos fazer. Se nós não aceitarmos a obra redentora de Cristo na cruz, para matar o desejo maligno do nosso coração, aqueles que nós nascemos e aquele que nós adquirimos com o tempo que nós vamos crescendo, um núcleo familiar, sociocultural, político, todo esse âmbito, nós vamos crescendo e vamos adquirindo, nós vamos potencializando dentro do nosso coração. Exemplos de pai, de mãe, de família, exemplo do mundo, nós vamos poluindo a nossa mente com informações. Aí sabe o que acontece? Muitos pais são culpados, por isso eu já acabei de falar. Nós estamos prestes a uma época onde os pais, eles alimentam o coração da criança de coisas malignas. O carnaval. Tem pai que ainda prepara o filho para ele ir para a escola na apresentação de carnaval. Ele investe, ele compra roupinha, ele tem o maior prazer, ele até tira foto. Aí depois quer reclamar. É cultural. É cultural, né? É cultural. É folclore, né? É folclore. A festa mais maligna que existe. Apologia ao sexo, à prostituição, à bebedice, a tudo quanto é tranqueira. É cultural e é folclore. É sim, mas do inferno. Mas sabe o que acontece?
Aquela sementinha que está no coração dos nossos filhos, de natureza, ela só vai crescendo. É um adubo que nós vamos colocando. É um adubo, porque nós estamos entregando eles aos desejos carnais e às culturas do momento. E vai crescendo. E vai crescendo, mas é bonitinho, né? Bonitinho. Tira foto, é bonitinho, vai crescendo. Vai crescendo. Aí depois, não adianta reclamar. Pois não adianta falar que é propósito de Deus, e que é promessa de Deus. Não adianta. E Paulo fala assim, pelo que também Deus entregou as concupiscências de seus corações, a imundícia para desonrar os seus corpos entre si. Aí nós entramos no objeto principal do estudo passado, que foi a homossexualidade e o lesbianismo. Foi o objeto principal desses 3 versículos que nós usamos, não como principal, porque nós vamos ver que Paulo não estava falando, mas ele começou por isso aí, porque na época era algo muito vigente, muito potente, principalmente no Império Romano, na tradição grega romana. Então Paulo começa já a dar esses exemplos. E também, Paulo ele é bem inteligente, porque ele começa primeiro por uma figura que nós temos facilidade de entender quando ele diz que deixaram a forma natural. Deixaram a forma natural. Se ele usasse outros exemplos primeiro, como nós vamos ver, a facção, a bebê e muitas outras coisas, se ele usasse primeiro, talvez ficaria difícil dele implicar esse termo como deixaram a forma natural. Mas ele já foi lá no profundo, na doutrina da criação, a forma original, primária que Deus criou, o homem e a mulher, para mostrar como... Olha a consequência das pessoas que renegam a obra redentora da cruz. O poder de Deus através do Evangelho. E acha que a sua alta concepção, através da sua inteligência, acha que é o fator principal para viver a sua vida. Vai se afastando cada vez mais do homem. Aí ele usa esse termo. Só que eu aquele dia falei e torno a falar. Ele começa com ele por esse propósito teológico de entender, de explicar a forma natural. Por quê? Nós usamos a forma natural. A forma natural de um casamento heterossexual monogâmico entre homem e mulher desde Gênesis. O que é a forma natural? Natural é o princípio, da onde surgiu, a naturalidade. Não é que era algo simplista, natural de simplista. Não, era a origem. Então, Paulo fala assim, pelo que Deus os abandonou, o 26, pode pôr aí, tá, André? Pelo que Deus os abandonou a paixões infames, por até suas mulheres mudarem o uso natural no contrário à natureza. E semelhante também aos varões, os homens, o macho, deixando o uso natural da mulher, inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convia ao erro. Isso aqui é a primeira mostra entre muitos. Não é inesgotável, essas especificações não é inesgotável, tem uma gama muito grande de consequências do ser humano que não reconhece Deus como o seu devido conhecimento e não aceita a obra redentora da cruz de Cristo. Não aceita. Começa por aí. Começa aí, e não importa o âmbito que seja, mas começa a deturpar o original. Começa a deixar o que é de natureza, o que é natural, o que Deus criou. Isso chama rebelião, quebra de princípio contra Deus. Aí agora, nós vamos ler o 28, o 29, o 30 e o 31, porque Paulo vai continuar dizendo. Eu falei para vocês de autorização de Deus instrutiva, corretiva e punitiva. Deus o autoriza, ele autoriza, ele deixa acontecer coisa na vida do ser humano para correção, para instrução
e para punição. Ah, mas não é o diabo que pune? Não, não é o diabo que pune. Se o diabo agir na vida da pessoa, até isso é por autorização de Deus. Autorização de Deus. Só que tem uma coisa que é muito engraçada. As pessoas acham que a mesma coisa que aconteceu com Jó acontece com nós. Ah, eu estou nessa desgraça porque Deus deixou Satanás tocar na minha vida. Ih, esquece isso aí. Quando você se afasta de Deus, Deus não precisa nem de Satanás. Você é o próprio Satanás. Você desgraça a sua vida. Nós não precisamos de um intercessor para destruir a nossa vida. A destruição já começa quando nós negamos Cristo e tudo de mal que tem em nós viemos à tona. Nós não precisamos de Satanás. Aquilo não é uma norma, é um fato descritivo. Que a mensagem central é totalmente diferente a Satanás tocar na vida das pessoas. Era outra coisa que Deus estava querendo nos comunicar. Você acha, irmãos? Você acha que Deus vai, hoje, depois do seu filho ter vencido a morte, descido às profundezas da terra, ter amarrado a terça parte dos anjos e vencido a morte, você acha que Deus vai deixar, vai autorizar, vai dar uma ordem para Satanás tocar na vida de alguém? Hã? Não, aí não dá para conseguir. Você lembra quando ele falou para Pedro? Ele falou, Pedro, Satanás está para te serandar. Satanás está te peneirando, cuidado, Pedro. Mas eu roguei ao Pai para fortalecer você em fé. Deus pode autorizar? Pode. Deus pode mandar? Pode. Deus pode dar uma ordem para os anjos. Para quem foi? Ele é soberano, não é sobre isso. Estou dizendo, irmãos, que a consequência das coisas que o ser humano vive é de não aceitar a redenção de Cristo. E por si só, ele começa a colocar para fora e expurgar o sentimento maligno de Adão. Nego não precisa ir lá fazer uma macumba para acabar com a sua vida. Se macumba funcionasse, o esporte, o Fortaleza, o Ceará, eles eram campeão de tudo quanto é campeonato, porque no Nordeste a macumba é o que mais prevalece, eles não ganham um campeonato. Vocês estão entendendo? É nós, irmãos, está aqui a consequência. Você acha que o homem chega nessa situação porque alguém fez uma macumba para ele? Porque nego sacrificou um frango preto lá e colocou umas velas lá? Não, irmãos. É a dureza do coração e Deus entrega o homem à concupiscência do seu coração. E ele por si só começa a demonstrar tudo aquilo que estava sufocado pelo Evangelho. Porque nós precisamos, irmãos, viver o Evangelho todos os dias, ter o auxílio do auxiliador do Espírito Santo, para que essas coisas malignas, que não morrem no batismo, sejam sufocadas. Vamos ler o 28. E como eles se não importaram de ter conhecido de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobediente ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis. Só até o 31, volta o 31. Nécios e infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. O 32 nós vamos deixar para o próximo estudo.
Lembra que eu falei? E quando Paulo começa o objeto principal da homossexualidade, ele não estava em nenhum momento dizendo, este aqui é o pior pecado do mundo, esse pecado aqui ele é imperdoado, viu? E essas pessoas aqui, elas são distintas dos outros. Não, não era isso não. Ele só não repetiu aqui nós temos um cardápio de 21 práticas malignas do ser humano. 21. Só que, mas não se esgota aqui, tem muito mais. É que Paulo usou de uma forma inteligível para a pessoa da época, uma mensagem inteligível para eles entenderem do que Paulo estava falando. Ou seja, o homossexual e o que tem inveja não tem diferença nenhuma. Mesmo a mesma prateleira. A mesma. Isso é muito interessante. Porque muitos irmãos são moralistas, muitos irmãos são homofóbicos. A igreja também é moralista e homofóbica. Por falta de instrução, despreparado para lidar com a situação à luz das Escrituras. E hoje, os crentes são cegos. Porque hoje nós temos uma proporção de pessoas fuxiqueiras dentro da igreja muito maior do que homossexuais. Muito maior. Mas muito maior. Se fosse fazer uma pesquisa, estourava. Dava na cabeça. E Paulo está deixando bem claro. A consequência de se afastar de Jesus é a evidência desses... Não vou nem falar subjetivo, porque aqui na aplicação é um adjetivo, não é um subjetivo. Esses adjetivos malignos aqui. Nós vamos ler de novo. No 28. E com eles, olha, do 24 ao 28, nós escutamos a palavra falando assim, Deus os entregou no 24, no 26 ele diz, Deus os abandonou, e no 28 ele fala, Deus os entregou. Mensagem central, fácil de entender. Deus os entregou. Ou seja, quem é que freia esse sentimento maligno que nós temos? Quem é que freia? Deus. Através de quem? Da obra redentora de Cristo Jesus e o auxiliador do Espírito Santo. É Ele que freia. Mas Ele é tão justo. Tem pessoas que elas... Não é o fato dela não gostar. Não é o fato dela gostar de estar vivendo nessa vida. Tem pessoas que ela não gosta de ser fuxiqueira. Mas sabe por que ela continua fuxicando, mesmo sabendo que Deus não gosta? Porque ela nega a soberania de Deus, ela não está nem aí para o que der e vier, não está nem aí. Ela vai na igreja, às vezes ela está bem financeiramente, ela não está enferma, tem irmãos muito mais santos que morrem comido de bicho, igual diz o louvor. E ela fala, eu tô por cima da carne seca, não acontece nada comigo. E ela continua. E ela continua. Ela continua. Todos os nossos erros, irmãos, todos os nossos erros, muito deles não é porque nós gostamos, muito é. Mas muito é porque nós não conseguimos ter noção do que é desobedecer a um Deus soberano. Porque o ser humano, não sei se vocês conseguem compreender, o ser humano ele tem um problema muito crônico, vamos dizer assim. Parece que enquanto não acontecer com ele, parece que ele não acredita. Você já reparou ou não? É assim ou não é? Ou é só comigo? Não. Se não acontecer com ele ou com a família dele, parece que ele desacredita de tudo. Quantas pessoas você já viu que cometem coisas que os levaram a perecer e você vê pessoas cometendo as mesmas coisas? Porque tem pessoas que elas só conseguem ter um sentimento do tamanho da consequência quando ela sente aquilo lá. Na vida do irmão, talvez ela não consegue ter a noção da consequência das coisas. É só quando ela acontece com ela. Aí parece que ela consegue entender.
Eu falei, yeah. Agora sim, né, irmãos? E aqui, eu vou ler de novo, né? Eu falei, vou ler de novo no 28. E com eles se não importaram, como eles não se importaram ter conhecido Deus, por isso que a palavra fala assim, é melhor não ter conhecido, do que conhecer e não obedecer. Porque aquele que conhece e não obedece é igual o porco. Aí a palavra usa de um ditado popular dos sábios da época. Fala assim, é igual o porco, que você dá um banho, solta ele e ele volta para a lama. Ou seja, eu te tirei da lama, mas você volta para a lama. A palavra fala, é melhor não ter conhecido, irmãos. É mais fácil ter salvação para quem não conheceu do que porque conheceu e não obedeceu. Porque conheceu e obedeceu parcial. Porque conheceu e fez de Deus um objeto segundo a sua própria vontade, não uma divindade que tem um eterno poder, que é soberano. É melhor não ter conhecido. Por isso que aquele que conheceu verdadeiramente, a palavra fala, conheceu a plenitude, a luz do Espírito Santo, e voltou-se para trás, envergonhando o sacrifício de Cristo. A palavra fala que é impossível tornaram a se arrepender. É impossível. Ninguém, nem o evangelho consegue fazer essa pessoa voltar para trás. Então é melhor não ter conhecido. A palavra fala, pelo que Deus os abandonou, as paixões infames. Aí no 28 ele fala assim, e como eles não importaram de ter conhecido Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobediente ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. 21 especificações Paulo dá para deixar bem claro do que é a consequência das pessoas que não, por ter conhecido Deus, não lhe deram glória como Deus, a devida honra. Não os conheceu no seu lugar de servo e Deus de Senhor. Não os conheceu. Olha aqui, irmão, você viu que até desobediência ao pai. Paulo aqui ele é muito profundo na sua teologia, né? Que ele usa quebras dos 10 mandamentos que eles tinham, eles eram conhecedor da lei mosaica. Todos os 10 mandamentos Paulo engloba nesses 21 aqui. Quando ele fala assim, não fazei para vocês outros deuses. Ele está falando aqui. 5º mandamento, honrar o teu pai e tua mãe. Ele fala aqui. De tudo quanto é coisa, ele fala aqui. Ele englobou dentro dos 10 mandamentos para que aquele povo entendesse, mas com a linguagem atual, vamos se dizer assim. Até desobediência aos pais.
Ter desobediência aos pais. Aquilo que muitos pais falam que é sono, sabe? Já estou não? É sono, coitadinha, é sono, cansado, cansadinho. Sabe o que é isso aí? É aquele sentimento mau, irmãos, que nós nascemos com ele e os pais não têm percepção de entender que a criança precisa se relacionar com Deus e o mais rápido possível ter entendimento da obra de Cristo. Ou vocês acham que toda criança que desobedece o pai é porque é criança? Hã? Ela só desobedece porque é criança? E depois de grande ela desobedece por quê? Porque é grande. Depois de velho ela desobedece por quê? Porque é velho. Toda desobediência, irmão, seja de criança, de velho, desobediência é quebra de princípio. O filho que desobedece o pai e a mãe, ele está quebrando um princípio bíblico e natural da casa. Mas hoje a desobediência é o quê? É sono, é porque a criança está cansada, é porque ela foi rejeitada, ela foi largada, porque a avó não liga, o vô não liga, ou ela tem alguma doença, ou alguma dificuldade psicológica, aí começam a inventar um monte de coisa. Tudo isso. Menos a percepção que nós temos e temos que ter, de que a criança precisa ter temor em Deus, irmãos. Para obedecer aos pais, para tentar viver uma vida reta. Se você pegar uma criança, irmãos, não é a sociedade que transforma as nossas crianças, é a nossa casa que transforma as nossas crianças, a sociedade só potencializa. Se você pegar uma criança, trancar ela dentro de um quarto, ela não tem acesso a nada, só o sol que ela precisa de saúde, comida, ela não tem acesso a informação nenhuma. Daqui 20 anos, daqui 15 anos, você abre a porta e pede para ela sair, para você ver o que você criou. Um monstro. Um monstro. Sem escutar o evangelho, aquela semente vai crescendo. Principalmente os homens. Quem é homem aqui sabe do que eu estou falando. Quando era criança ou adolescente. Irmãos, eu lembro até hoje, eu já falei e vou repetir. Eu estou falando verídico. Eu ia sair de casa. Assim, eu já queria sair para bagunçar mesmo. Assim, quebrar a lâmpada no poste e fechar cadeado nas portas. Não, eram umas bagunças sadias, mas não deixava de ser rebelião, bagunça, né? E não sei onde poderia, as pessoas que foram criadas comigo, muitos estão mortos, presos, aquela região que eu vivia ali, até uns famosos, vamos dizer assim, bandidos famosos. Eu sabia onde ia dar isso aí? Eu me arrumava, filho, e a hora que eu já ia saindo, minha mãe falava assim, eu já falei para você, minha mãe falava assim, filho, cuidado para as meninas não te estrupar. Olha, ela falava, cuidado para as meninas não me estrupar. Aí meu pai já falava assim, e eu falava assim, se minha mãe só falar, eu vou bagunçar. Daqui a pouco vem meu pai e falava assim, eu não estou vendo, mas Deus está vendo. Na hora que ele falava, dava vontade de destrocar e nem sair. Perdi a graça. Eu não tinha mais graça nenhuma de sair, irmãos. Eu não conseguia fazer mais nada, acabava comigo. Parece que Deus estava do meu lado, assim, ó. Eu escutava, ficava com eco, suando na minha cabeça. Deus está vendo. Deus está vendo. E eu cresci com aquilo lá. Aquilo ali, irmãos, fez com que eu não fizesse um monte de coisa que poderia ter consequência muito pior. Aquilo gerou temor no meu coração desde pequeno. Mas ainda eu bagunçava. Mas numa proporção menor. Então nós precisamos incutir dentro da mente dos nossos filhos, irmãos, que por trás de uma autoridade paterna e materna existe uma autoridade de um Criador soberano. Que a autoridade que os nossos filhos têm que obedecer não se limita à nossa casa, se limita a um Criador, está sujeito a um Criador. Sabe por quê? Porque se ele perder os pais, quem ele vai ser? Se ele perder o pai, ficar com a mãe, se perder a mãe, ficar com o pai? Quando não estiver perto do pai e da mãe, quem vai ser? Nós precisamos incutir dentro do coração dos nossos filhos, irmãos, Jesus Cristo. Porque da mesma forma que nós não enchemos o coração deles de Jesus, o mundo potencializa o que já está lá dentro.
Porque o mundo agrega coisas novas, mas já tem maldade lá. Já tem maldade. Então os pais precisam se conscientizar. Então Paulo deixou bem claro aqui que não há diferença do pecado. Não tem diferença do pecado. E ele nos mostra algumas coisas que as pessoas acham que é normal e cultural, ser avarento. Eu sou assim, minha família é assim. Aprendi com meu pai. Como é que eu sou avarento? Eu sou mão fechada. Não é mão fechada, eu sou administrador. E assim vai, não, é avarento. E avareza é pecado. Avareza é rebelião contra Deus. Sabe por quê? Porque o máximo de dinheiro que você tiver não consegue comprar a vida que você tem. A avareza, valorizar muito mais o dinheiro, correr muito mais atrás do dinheiro, valorizar muito mais coisas do que pessoas, é rebelião contra Deus, é fruto de se afastar de Deus, é fruto de não aceitar a obra redentora de Cristo. Fruto. Aí você começa a servir o outro Senhor, porque o dinheiro é o outro Senhor. Aí você mostra para Deus e fala assim, por mais que eu até queira acreditar que o Senhor existe, tem algo muito melhor na minha vida que é o dinheiro. Prazeres já agora, momentâneo. O Senhor está me prometendo um prazer vindo, eu não sei nem quando vai ser, mas eu já quero desfrutar agora. Avareza. E a igreja está cheia de pessoas avarentas. Cheia, pulando pela janela de pessoas avarentas. Que aponta o que bebe, que aponta o que fuma, que aponta o homossexual, que aponta todo tipo de coisa. Ele aponta. Mas ele é avarento. Ele não consegue passar manteiga dos dois lados do pão, irmão, porque ele vai morder, e para que passar dos dois lados? Avareza isso. Isso é pecado. Eu conheço um rapaz que era amigo nosso, irmãos, que ele era tão avarento, que ele ia no cinema com a namorada, aí ele comprava uma entrada só, dela assistia metade do filme e ele metade, depois cada um contava metade para o outro. Será que era avarento ou não? E é verdade, tá? E a hora de fechar a conta, nós ia jantar juntos, 5 centavos e rachava. Não dava nem, dentro da cadeia decimal, vamos dizer assim, não dava nem para 5 centavos, dividido por 20 pessoas que estavam na mesa, não tinha nem aquele número, mas tinha, até que alguém falasse, deixa que eu pago sozinho. É avarento. E tem pessoas que ela tem um sentimento de avareza, ela sabe e ela não luta contra aquilo ali, ela não quer fazer nada. Sabe o que acontece? Deus o entrega à avareza. Ela vive refém do dinheiro. Os seus planos são muito mais fortes para uma vida passageira e material do que de uma passageira vindoura e divina. Por isso que eu estou falando, Deus é maravilhoso, irmãos. Ele faz tudo o que nós queremos. A gente gosta tanto de dinheiro que ele fala, eu não vou deixar você sem dinheiro. Eu vou te dar dinheiro de tanto que você gosta. Você gosta de Jesus? Por você gostar de Jesus, eu não vou tirar Jesus de você, eu vou pôr ele numa cruz e a presença dele vai transbordar na sua vida, de tanto que vai fluir na sua vida, de tanto que você gosta. Você gosta de prostituição? Gosta. Então eu vou potencializar a sua vida na prostituição. Você sabe por quê, irmãos? Porque a palavra diz que o salário do pecado é a morte, e a colheita do pecado é o pecado. Você sabia que o castigo para o pecador é mais pecado ainda ou não? Você já viu alguém plantar arroz e colher feijão? Já viu ou não? Não. O salário do pecado, a palavra diz que é a morte. O castigo para o pecado é mais pecado ainda. Tem gente que fala assim, Deus vai matar porque está pecando, Deus vai funilar, vai sair de carro e vai sofrer um acidente. Vai nada, irmão, vai continuar no pecado. Você acha que Deus precisa matar alguém para demonstrar o que é certo e o que é errado, para mexer com alguém? Se fosse assim, estava acontecendo o que aconteceu com Ananias e Safira todos os dias, quando quiseram enganar o Espírito Santo, tiveram uma morte física, na hora, instantânea. Mas as coisas, irmãos, mudaram. A morte, ela é espiritual. Quanto mais nós pecamos, mais nós estamos vivos para o mundo
e mortos para Deus. E muitos pecados geram morte física. Nós vamos ver depois, lá no 32, que nós vamos estudar a semana que vem, e posteriormente no 3, nós vamos ver morte física para quem nega a Deus e continua cometendo algumas coisas. Morte física. Mas a maior morte aqui em evidência é a espiritual, que é a pior. Se você pudesse conversar com Deus e falar assim: Senhor, se eu tiver certeza, se o Senhor me der certeza que eu vou me perder de hoje para frente, eu não vou conseguir manter nos seus caminhos, o Senhor me leva. Se você tivesse certeza, era melhor você fazer esse pedido. Era melhor. Alguém ia chorar com você, pelo menos 10% ia chorar, porque 10% chora, 30% vai no dia e o resto nem vai. Essas pessoas que nós tentamos agradar, desagradando Deus hoje, o dia que morrer, 10% vai lá. Vai chorar, 30% só vai para tomar um café e para fazer um social, porque vai para ver os outros, e o resto nem vai. Malemar vai lembrar de você, Malemar, sua esposa e seus filhos, Malemar. Essas pessoas que nós tentamos agradar. Então, se nós tivéssemos certeza que nós íamos nos perder, nós falávamos assim: Senhor, me leva hoje. É o melhor prêmio para o cristão. Porque a morte espiritual é a pior tragédia que tem para um ser humano. Você sabe por quê? Porque se você não tiver percepção bíblica e relacionamento com o Espírito Santo, você correlaciona a sua vida aqui com a morte espiritual. Então você está reluzente, você acha que você tem vida, não, mas você está morto. Você fala: nossa, olha, eu tô avivado. Eu estou num pega, mas você está morto espiritualmente, porque você correlaciona a sua vida aqui que você vive, material principalmente, com estar vivo em Cristo, e não é. Vive em Cristo nós só conseguimos entender através da Bíblia, do conhecimento, quando nós entendemos que nós estamos quebrando mandamentos, estamos deixando a concupiscência da nossa carne, do nosso coração, ela exceder as coisas e nós não temos controle e nós regamos, sabe? Todo dia nós alimentamos essa concupiscência. Lembra que eu falei aquele dia, irmãos? O que Eva tinha que ter feito, Eva e Adão? A árvore está aqui, ó. Vai lá para o outro lado, some. O jardim era enorme, some. Não passa perto disso aqui. Mas o que ela fazia? Todo dia ela olhava de longe. O proibido é assim, né? Começa de longe, né? Você pode ver, sabe onde começa? Começa na nossa consciência. Você pode ver que a palavra diz assim, ó. Vê, ó. Eu não sei se a minha versão vai falar, mas a palavra fala aqui de entregar aos sentimentos. Mas aqui, ó, começa tudo aqui. Primeiro começa aqui na mente do ser humano, já está aqui em todo o centro do intelecto, e depois aquilo começa a desabrochar. Aí todo dia a Eva e Adão faziam, Eva, né? Adão não sei. Não sei o que estava fazendo. Ela fazia assim e olhava. Aí no outro dia ele ia mais um pouquinho mais perto e fazia assim, ó. Irmão, levou tempo, irmãos, até ela chegar perto. Se tem uma coisa que o diabo não faz, é acelerar o processo. O diabo não tem método para te atrair. O crente tem método para trazer os outros para Cristo, mas o diabo não tem, não. O método do diabo é o tempo. É deixar a pessoa no conformismo. Aí, irmão, sabe o que ela tinha que ter feito? Ela tinha que ter sumido de perto daquela árvore. Não, ela ficou todo dia olhando, até o dia que ela chegou perto. Sabe o que acontece? Nós vamos alimentando o pecadinho dentro do nosso coração, todo dia. Todo dia, porque nós ficamos mais perto do pecado. Todo dia, sabe o que acontece? Um dia isso vai aflorar, um dia isso vai vir à tona. E esse desejinho de ano em ano, isso vai revoltando Deus. Porque Ele fala assim, nem a morte do meu filho é suficiente para tirar isso do coração daquele ser humano. E isso vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Abre Tiago 1, vamos ler o 15 aí, rapidão. Que hora que é? 9:2? Tá. Tiago 1:15. Põe o 14 para mim ver o negócio.
Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Lembra que eu falei? Que não precisa nem de Satanás? Cada um é tentado quando é atraído e é engoldado pela sua própria concupiscência. Aquilo que já está no coração. Aquilo que lá no 24 ele falou, pelo que também Deus os entregou a concupiscência do seu coração. Põe o 15. Aí, criado na mente, alimentado o coração, as pessoas rejeitam a renúncia do evangelho e continua, né? Aí ele fala assim, depois disso, havendo a concupiscência concebido, olha o processo, dá a luz. O pecado. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado. Primeiro nasce na mente, está no coração. Depois, gera prática. Aquilo que a pessoa pratica, olha o processo que nós viemos estudando. Essas pessoas não nasceram praticando isso. Eles se afastaram da verdade e foram alimentando isso aí, concebendo na sua mente, no seu coração que já estava lá, daqui a pouco veio prática. Depois, havendo concupiscência concebido, dá luz ao pecado. E o pecado sendo consumado, gera o quê? A morte. Qual que é o salário do pecado? A morte. Tem gente que só sabe, irmãos, por rejeitar o conhecimento da palavra, por rejeitar o temor a Deus, por não lutar pelas as suas próprias paixões, tem gente que só sabe que ela estava vivendo o pecado o dia que ela morre. Que daí o dia que ela morre, ela já sabe para onde que ela vai. Aí ela fala, rapaz, eu achei que eu estava certo, hein? Mas só aquele negocinho fazia mal, só aquilo ali. Não, mas só aquilo ali era herança, era maldição hereditária, era herança patológica, biológica. Nossa, aquilo ali eu aprendi, era herança. A pessoa só sabe, irmãos, ela rejeita agora. Ela rejeita as ministrações, os conselhos, a advertência, o alerta do Espírito Santo, ela rejeita. Aí o dia que ela morre, ela sabe para onde ela vai e o que ela estava vivendo. Ela já estava morta. E a morte espiritual não tem nada a ver com a nossa vida aqui, nós podemos estar 100% de saúde. O pressuposto para uma vida espiritual é a Escritura. Depois de consumado, gera o quê? A morte. Abre Romanos 6, lá para frente, mas já vou falar só para dar uma ênfase aqui. Romanos 6, 23, nós vamos chegar aqui. Só para vocês entenderem onde Paulo vai chegar nessa conversa. Vai ter muita coisa para trilhar ainda, vai ficar lindo, gostoso, irmãos. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, tem opção. Nós podemos escolher por Cristo. Um dia Deus falou, coloco diante de vocês a vida e a morte, escolham a vida. Nós temos opção. E o que mais entristece Deus a ponto dele entregar as pessoas da sua própria concupiscência, é essa manifestação vidente dele, através de Cristo, através de alguém falar a palavra, através de alguém receber uma revelação e pregar, alguém entregar, e de você ter um sentimento assim. A coisa mais gostosa é quando você faz alguma coisa e o Espírito Santo alerta dentro de você que aquilo não foi legal. É isso que entristece Jesus. Olha o tanto de ferramenta. Eu me manifestei no íntimo de vocês. Eu me manifestei através da natureza. Eu deixei. Jesus falou assim, ó, não turbe o coração de vocês. Até aqui eu estava aqui para direcionar vocês em tudo. Mas não se atemorize. Porque eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. O Espírito da verdade estará com vocês. Estará em vocês. E o dia que vocês não lembrar, Ele vai colocar no coração de vocês o que falar, o sentimento. Aquele que me ama é o que guarda meus mandamentos. E eu e o Pai o amarei e nos manifestaremos a Ele. Então, isso entristece Jesus. Nós temos contato com todas essas coisas e mesmo assim, irmãos, continuarmos nas práticas que envergonham Jesus. Se entregar às concupiscências do nosso coração. Abre Mateus 13. Vamos ler 14, 15 e 16.
pessoas, elas alimentam tanto essas coisas, irmãos, que depois elas começam a viver como se fosse uma esquizofrenia espiritual. Viram uma sociopatia, tipo assim, as pessoas não têm mais sentimento em coisa ruim, viram sociopatas. As pessoas não têm mais sentimento, tem certas coisas que você vê que aquilo não agrada a Deus, que aquilo destrói famílias e você não tem sentimento algum. As pessoas viram sociopatas, esquizofrênicos. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendeis, e vendo vereis, mas não percebeis. Próximo. Por quê? Jesus falando para os discípulos: bem-aventurado é vocês, que eu falo e vocês ouvem, vocês compreendem, vocês enxergam, mas eles não conseguem. Bem que Isaías falava. Sabe por quê? Porque o coração deste povo está endurecido. Por que Deus entregou o povo aqui? Por quê? Entregou os desejos do coração? Porque o coração deles era um assombroso. Se obscureceram, está lá no 21, não é? Lá no 21, porquanto tendo conhecido a Deus não glorificaram como Deus, nem lhe deram a graças, antes em seus discursos desvaneceram, discursos inúteis, vazios, e o seu coração insensato se obscureceu. Você, não, mas está certo. Você já pegou uma pessoa que você tenta explicar para ela, e ela não consegue enxergar? Tem não crentes que você fala assim: sua família vai pro vinagre, seus filhos, isso aqui não vai dar certo, mas ela não consegue enxergar dessa forma. Tem crente que você fala assim: como que você consegue viver nisso? Como que você consegue viver isso? Como que você consegue fazer? Mas ela não consegue enxergar. Ela vê, ela está na igreja, ela vai na igreja, ela faz de tudo, mas ela não consegue ter essa percepção. Por quê? Porque o coração dela está endurecido. Porque tendo conhecido a Deus, aí volta lá para Mateus, isso aqui nós já lemos, e os seus corações insensatos se obscureceu. Mateus 13 lá, vai lá rapidão. E nele se cumpre a profecia, porque neles vendo não veem, e ouvindo não ouviram, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, próximo. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os seus olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. Mas bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Até aí. Então nós temos que agradecer a Deus, irmãos, se ainda nós estamos em condição. E eu quero encerrar perguntando para você e para mim, qual que é a nossa situação, qual que é a nossa condição hoje? A minha condição e a sua condição, qual que é perante Deus? Nós conseguimos ouvir, entender e praticar? Nós conseguimos ouvir, enxergar e compreender? Ou nós só ouvimos? E fazemos igual o próprio Tiago fala. Ouve, olha no espelho, vê que é bonito, vira as costas, já esquece da sua afeição. Porque falta de falar não é. Nós já vemos anos e anos, ouvindo e vamos escutar anos e anos. Agora o que importa é a pergunta que eu fiz para mim e para você. Qual que é a situação que nós nos encontramos hoje? Como o nosso coração está perante Deus? Nós estamos vivos estereoticamente só e por dentro nós estamos num processo de morte. Estamos doentes, igual o povo lá de Corinto da ceia, enfermos e doentes. Muitos já até morreram. Nosso coração perante Deus, como está? Nós reconhecemos Deus como soberano, que Ele é justo e que Ele já se manifestou no nosso coração. E qual é o reconhecimento que nós temos? O que nós praticamos daquilo que nós ouvimos? Será que nós conseguimos compreender? Será que nós conseguimos entender que Deus está nos alertando que isto aqui é um livro que ninguém pode destruir,
porque é um alerta, fora a manifestação do Espírito Santo, a palavra de Deus encarnada é um alerta para mim e para você, querendo dizer, eu te amo tanto, eu sou tão misericordioso, que eu quero que você vá para cá e não para cá. É isso que nós temos que levar em consideração. Paulo falou para o povo de Roma, mas estamos falando para nós hoje. Será que nós se enquadramos em alguma dessas 21 especificações aqui? Que às vezes por muito tempo nós achamos que era simples. Isso aqui é tranquilo. Como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso. E olha o que é um sentimento perverso. Ele não está falando só de porneia, da palavra original para aplicação a coisas sexuais ilícitas. Não é só disso não. Sentimento perverso é a avareza, o fuxico, contenda, engano, falta de cumprir os contratos, ele diz aqui, desobediente aos pais, perversidade. O que mais? Iniquidade, prostituição, que aí é a porneia, malícia, e é todas, tá? Malícia, avareza, maldade, cheios de inveja. Olha a inveja, irmãos. Meu Deus. Isso aqui é o que mais tem na igreja, é inveja. A igreja não sabe o que é amor. A igreja só está pronta para chorar com você, mas ninguém tem inveja do seu sofrimento. A pessoa só está pronta para chorar com você, filho. Mas para sorrir com você ninguém está, porque a inveja só manifesta quando precisa sorrir. A igreja está cheia, irmãos. Porque a igreja, ela não sabe o que é amar o próximo. Ela não sabe. Homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores. Meu Deus, isso aqui é uma coisa tão simples que eu acho que mais... Não precisa levantar a mão não. Quem aqui murmura? Não precisa nem levantar a mão e os pés, tá? Murmuradores. Detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, ou seja, inventa as coisas que faz mal, prejudica as pessoas, desobediente aos pais, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliável e sem misericórdia. Coloque de pé, por gentileza. Irmãos, não deixe. Às vezes você não se enquadra em nenhuma coisa dessa daqui, mas essa lista não para por aqui. É muito peculiar as concupiscências do coração do humano de cada um. Mas nós conseguimos fazer uma leitura daquilo que nós temos alimentado e aquilo que vai nos matar. Aquilo que nós temos que ficar longe, aquilo que nós temos que estamos se aproximando. Aquilo que nós temos evitado, aquilo que nós temos negociado, braganhado, aquilo que nós temos rejeitado a soberania de Deus. Nós sabemos no fundo do nosso coração, então não deixe por aprender, por entender, por conseguir enxergar. Se você ainda está no estágio de conseguir entender, talvez você já passou desse estágio, você não entende mais nada. Mas se você está no estágio de conseguir entender, de ter esse sentimento dentro de você, coloque isso em prática. Coloque o mais rápido possível isso em prática. Não deixe, irmãos. Não deixe Deus olhar para você e falar assim: agora você vai viver no que você mais gosta. Agora você vai ser potencializado nisso, você vai ser uma referência nisso aí. Seu coração vai transbordar, você vai ter ideia, você vai ter direção, você vai deslanchar. Não deixe, irmãos,
Deus olhar para nós e colocar e alimentar o nosso coração daquilo que não agrada a Ele, tirar o pé do freio. Não deixe, irmãos, não deixe. E às vezes você não vai nem perceber. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais esse tempo, Pai, que o Senhor nos concede de aprendizado. Que possamos sair daqui, Pai, renovados, a nossa mente, o nosso intelecto. Possamos pôr em prática tudo aquilo que o Senhor tem revelado para a nossa vida, Pai. Nós não estamos aqui em vão, não é um cumprimento de agenda de uma comunidade, Pai. Não é, Pai, não é. Não é um cumprimento de agenda, não é. Isso aqui é direção de Deus. Isso aqui é revelação de Deus, é a palavra de Deus para os nossos corações, para endireitar a nossa vereda, para nos livrar da mão dele, para que ele não venha nos entregar, para que o salário do pecado não seja a morte, para que nós não recebemos pecado como pagamento de pecado. Oh Senhor, nós precisamos ter percepção clara e abundante, Pai, daquilo que não vem de Ti, não provém de Ti, Senhor. Por mais que pareça ser bom, benéfico, Pai. Obrigado, Senhor, nos ajude, Pai, nos ajude a melhorar, nos ajude a persistir, a perseverar, em aprender, em conhecer o Senhor mais, Pai. Em conseguir contemplar a grandeza do Senhor na Tua palavra, Pai, nem que for em 2 ou 3 versículos, mas na essência do contexto, nós contemplarmos a Tua palavra e aonde a humanidade está chegando e como as coisas estão no fim, Pai. Porque nós estamos vendo como a igreja está, como que a humanidade está, Pai. Como o Senhor já entregou tantas pessoas aos desejos do seu coração. Por isso que nós não podemos deixar de pregar o Evangelho, porque se entrar aqui alguém, Pai, achando que é crente, achando que está se relacionando com Deus, achando que está servindo a Deus, mas ela já está indo para o buraco, talvez ela encontre um Evangelho verdadeiro que fala, opa, eu estava totalmente errado. Por isso que nós não podemos negociar a verdade, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não deixe, Pai, nós desviarmos da Tua verdade, Pai. Não deixe, Senhor, não deixe. Obrigado, Pai, nos leve debaixo da Tua proteção. Nos dê um resto de semana abençoado, Pai. Que essa palavra germine no nosso coração, que possamos fazer usufruto desta palavra. Usufruto. Uso campeão, que nós nunca mais largamos, Pai, essa palavra. Porque ela é alimento para a nossa alma, ela é luz para os nossos caminhos. Fica conosco, Pai. Nós te amamos e te adoramos para todo sempre. Amém e amém. Aplauda o Senhor, irmãos, porque Ele merece em nome de Jesus. Estamos encerrados.